O Safra revisou a projeção do Ibovespa para o final do ano, lógico, por causa da crise do coronavírus. Agora, a projeção é para 97 mil pontos do Ibovespa. Anteriormente, a expectativa era que terminasse o ano em 140 mil pontos. E quem vai conversar com a gente sobre essa mudança de estratégia é Cauê Pinheiro, estrategista do Banco Safra. Em tempos de quarentena, a gente mudou um pouco o formato. A gente está com o Cauê Pinheiro, que é especialista do Safra. Ele está em casa se resguardando, a gente está aqui na sede do banco e a gente vai conversar um pouco sobre o que aconteceu nesse último mês. Tudo bem, Cauê? Tudo jóia, e com você, Gabriel? Tudo jóia. O Safra revisou a projeção para o final de 2020 do Ibovespa, agora para 97 mil pontos. A previsão anterior chegava aos 140 mil pontos. A gente sabe que muita coisa mudou, mas queria que você falasse assim, economicamente, no mercado, o que mudou nesse cenário com o coronavírus chegando forte no Brasil e também já espalhado por boa parte do mundo. Nós estávamos saindo de um período de baixo crescimento econômico para uma aceleração de atividade com reformas estruturantes, inflação controlada, juros baixos, o que era um ambiente muito positivo para o mercado acionário. No início do ano, o nosso time de macroeconomia ele projetava um crescimento de 2,3% para o PIB em 2020, e agora, com o impacto da parada na economia em função da quarentena, a gente acredita que o PIB vai apresentar uma contração de 2,8%. E isso tem um efeito direto sobre o crescimento de lucro das empresas. Então, por isso, a revisão para baixo nas nossas estimativas. O Cauê, vocês apontam agora uma recuperação na Bolsa até o final de 2020, chegando até os 97 mil pontos, depois de uma queda bem acentuada aí. Por que vocês projetam isso para dezembro? Como essa crise, a gente acredita que ela vai ter um começo, um meio e um fim, e o ponto mais agudo dela de impacto na economia deve ser no segundo trimestre desse ano, a gente acredita numa recuperação da atividade a partir do segundo semestre desse ano, e hoje a gente enxerga a Bolsa negociando a múltiplos bastante atrativos. Tá? O indicador preço sobre lucro, ele está em torno de 9 vezes, o que é um nível que mostra que a recente queda do mercado pode ter sido muito exagerada. Então, mesmo considerando um crescimento menor de lucros e um maior custo de capital, nós vemos espaço para valorização a partir dos níveis atuais. No nosso preço-alvo de 97 mil pontos, a Bolsa estaria negociando a um patamar de 11,7 vezes o preço sobre lucro, e isso se compararia com a média histórica de 10,4 vezes, então ligeiramente acima da média histórica. E o governo vem anunciando medidas aí, e deve anunciar ainda mais, porque essa crise parece que vai demorar um pouco ainda. Então, o que essas mudanças, o que esses novos projetos que o governo vem anunciando impactam nas empresas que são listadas na Bolsa? Essas medidas até então anunciadas aí pelo governo, elas devem diminuir o impacto da crise sobre as empresas, tá? Especialmente as mais afetadas pela crise, que são o foco aí dessas medidas, tá? Porém, o resultado líquido da crise ele ainda será negativo para as empresas no curto prazo, tá? Falando sobre as empresas que negociam na Bolsa, como são grandes corporações, a gente acredita que elas devem passar melhor por esse ambiente ruim, uma vez que elas têm mais acesso a crédito bancário e também ao mercado de capitais. Alguns setores devem ser mais afetados, né? Até porque as suas operações foram praticamente paralisadas, tá? E aí a gente destaca o setor de aviação, e também com efeito temporário aí também os shoppings, dado que em muitos lugares eles estão fechados para evitar a aglomeração de pessoas. Mas a gente acredita que as empresas elas devem voltar a performar bem e devem sobreviver, especialmente as empresas que negociam no ambiente de bolsa de valores. Bom, mesmo antes da crise aí do coronavírus, o Banco Central já vinha derrubando os juros. E o cenário agora é que essa queda vai ser ainda maior. Nós estamos aí em 3,75%, pode ser que chegue a 3,25% já na próxima reunião do Banco Central. O que esses juros baixos impactam nas empresas que estão na Bolsa? Do ponto de vista das empresas, os juros baixos eles contribuem para a redução do custo da dívida, mas eles também ajudam
a reduzir o custo de oportunidade das empresas, estão deixando elas mais propensas a investir, principalmente as que têm capacidade para isso. Aí pensando do lado do investidor, como a gente acredita que o juros agora vai para 3,25%, a gente segue com um cenário de juro real próximo de zero. Isso torna o investimento no mercado acionário bastante interessante para o investidor com foco no médio e longo prazo. O Cauê, desde o ano passado, aí, muita gente já tinha feito um movimento aí da renda fixa para a renda variável, né? Comprando ações, comprando também o índice Bovespa. Como essa crise, né, o coronavírus e tudo mais, vai impactar na Bolsa e também nas empresas que estão listadas? O Ibovespa ele apresentou uma queda acumulada de 39% no ano, tá? Se a gente olhar a cotação de agora. Isso se deve a um movimento de aversão a risco por parte dos investidores e também em função de uma dificuldade em estimar os impactos que as empresas terão dado o atual ambiente. Uma vez que não se sabe qual o prazo que a gente vai ficar em quarentena. E isso deve ter impacto direto sobre o crescimento da economia. Então, hoje, de acordo com os dados de consenso de mercado da Bloomberg, houve uma revisão para baixo de 14% nos lucros estimados para o ano de 2020 das empresas que compõem o índice Bovespa. Bom, Cauê, a gente está chegando no final da nossa entrevista, e para a gente traçar um panorama, eu queria que você falasse quais são os setores que podem ser boas escolhas para o investidor, segundo, lógico, a opinião do Safra. Pensando em dois cenários, o primeiro deles que a crise, né, que a quarentena seja um pouco mais prolongada, a nossa recomendação é ficar exposto a setores mais defensivos, tá? Então, nessa linha, nós recomendamos a exposição aos setores de utilidades básicas, tá? Então, empresas de energia elétrica, que na maioria delas aí já tem uma receita contratada, então ela não deve ter impacto no curto prazo, especialmente as geradoras e as transmissoras de energia. E também nós gostamos do setor financeiro, tá? Uma vez que a receita, parte grande da receita, especialmente dos bancos, vem de tarifas, e a gente não acredita numa oscilação muito grande nessa frente. Então, devem ser setores mais defensivos e que, ao mesmo tempo, apresentaram queda, dado esse movimento forte aí de venda de ações aí na Bolsa. Pensando num cenário em que a crise ela vai ser mais curta e para o investidor que quer pegar uma recuperação mais rápida, mas mais arrojada, os setores que mais sofreram na crise agora são os setores de varejo, tá? E também setor de shopping e de aviação. No entanto, a gente deve considerar aí que existe um risco atrelado bem maior ao investir nesse segmento. Mas para quem enxerga uma crise mais curta, esses seriam bons setores aí para se posicionar e pegar uma retomada do mercado. Legal, Cauê. Te agradeço demais aí a participação diretamente da sua casa e espero que logo mais estaremos juntos aqui em novas entrevistas. Obrigado, Gabriel. Um bom dia para vocês.